Nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito difíceis, onde a humanidade tem se entregado a uma cobiça desenfreada para conquistar, para adquirir, por meio de qualquer maneira. Mas Deus sempre nos alerta através da palavra dele, como deve ser o nosso proceder, como nós devemos buscar, como nós devemos o adorar, para que nós tenhamos paz na nossa alma, alegria verdadeira. Na primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Pedro, tem uma palavra que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro, inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus, envia essa carta a todos os irmãos que estavam dispersos, que estavam por todas as partes. E Pedro fala aqui, louvado seja Deus, de uma herança incorruptível. O que é uma herança? É algo que foi herdado. Então, Cristo, quando derramou seu sangue na cruz, ele estava fazendo com que todos aqueles que confiam nele também herdem. Mas herdem o quê? Herdem uma herança incontaminável, uma herança marcada e registrada e já está no céu, preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter a fé, e pedir a Deus que Deus nos encaminhe para que, no meio de uma geração corrupta e só quer o pecado, nós tenhamos que escolher essa herança que o Senhor já deixou para nós, na cruz do Calvário. E vamos continuar lendo, porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz cura, ela traz refrigério sobre a nossa vida. E sobre essa herança incorruptível, incontaminável, nós vemos aqui que Paulo também, na segunda carta aos irmãos da cidade de Coríntios, também ele descreve um ato interessante. Olha, é verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O apóstolo Paulo fala de um homem aqui que esteve no paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem nem é lícito dizer. Ao mesmo paraíso, aquele que Adão e Eva foi tirado de lá porque pecou, o mesmo paraíso que Jesus disse aquele ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o apóstolo Paulo fala sobre esse lugar. O apóstolo Pedro fala dessa herança, que todos terão, aqueles que confiam no Senhor e obedecem a Deus, a palavra de Deus, não a doutrina formadas por homens, por filosofias humanas, mas por Deus. E também temos uma palavra aqui, ainda no 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, Paulo dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bom, as pessoas têm a mania de pensar, de colocar o seu sonho, o seu propósito somente em coisas terrenas, somente no que os olhos dela podem ver. Mas veja bem que esta palavra está nos dizendo, o apóstolo Paulo, professor dos gentios, apóstolo, missionário Paulo, alguém que foi tremendamente usado por Deus. Nós vemos pelas escrituras sagradas, por todas as cartas, e também a história diz isso, a arqueologia, tudo já foi comprovado, louvado seja Deus. A Bíblia está nas nossas mãos, para quem lê ela, ou em casa, desde quando nós nascemos. Nós já nascemos, ela já existia há muitos e muitos anos. A mais, louvado seja Deus, o Novo Testamento já tem 2000 anos. Tem
livro do Antigo Testamento que já tem mais de 3.500 anos. Então conseguiu chegar até os nossos dias para que nós venhamos atentar. Mas que não se veem, porque as que se veem são temporais. As coisas que se veem, elas são temporais. As que você não vê são eternas. Louvado seja Deus. Não foi o que Deus tem preparado. São as coisas que nós não estamos vendo neste momento. Mas Deus, a palavra de Deus diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. A fé, se fosse algo que você visse, não seria fé. Louvado seja Deus, né? Os que querem agradar a Deus necessitam ter a fé, a confiança no Senhor, acreditar nele, que ele é galardoador, ele é o recompensador de todos aqueles que nele esperam, que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor, porque sem fé, a palavra de Deus diz também, é impossível agradar a Deus. Deus se agrada quando nós usamos a fé. E também no Evangelho de João, no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, Jesus ali conversando com um certo príncipe ali dos judeus, um homem chamado Nicodemos, louvado seja o nome do Senhor, né? Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 2, né? A partir do capítulo 3, aliás, Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 5, está escrito assim: Jesus respondeu para Nicodemos, dizendo assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja bem, meu irmão, minha irmã, aquele que não nascer da água, do Espírito, a água simboliza uma limpeza, né? Limpeza espiritual. A água serve para limpar. O Espírito, Deus derramou o Espírito dele para que nós venhamos viver uma vida de Espírito, para conseguir agradar a Deus. Que sem o Espírito de Deus o homem vai continuar no pecado. Mas ele diz aqui, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não estiver com a sua vida em dia perante o Senhor, uma vida de santificação, uma vida de adoração, uma vida que você conheça Ele, quem o Senhor é, você não poderá entrar no reino de Deus, porque o reino não é do homem. Aqui, sim, é um reino formado por coisas humanas, filosofias humanas, estratégias humanas, artifícios humanos, um sistema humano, mas existe um reino. Este reino é o reino de Deus. Ele está entre nós. Nós temos que alcançá-lo com os nossos olhos espirituais e não com os nossos olhos carnais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou deixar aqui a última palavra, também ainda falando sobre isso, sobre as coisas que nós não vemos, sobre a herança incorruptível, incontaminável que Deus preparou, louvado seja o nome do Senhor, mas que também nós temos que saber o seguinte, que se nós fomos guiados pela carne, pelo pecado, nós não vamos alcançar a salvação. Deus quer que nós nos separamos, nos santificamos em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração onde às vezes a pessoa levanta e nem mesmo pensa em Deus. O Pai Nosso é assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Será que nós estamos realmente orando assim? Dizendo que Deus é santo, que o reino dele também vem em nós, para que nós também sejamos santificados? Carta aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, aos Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza. Veja bem, adultério, fornicação, impureza. Adultério, você adulterar a lei de Deus, você querer somente o adultério, querer outra mulher além da tua, querer outro homem além do teu, você já tem para que querer mais. Impureza, ninguém quer beber uma água impura. Deus também não quer pessoas impuras, Deus quer pessoas puras. Lascívia, impureza, idolatria, que é você colocar algo como se fosse Deus. Você pode fazer o seu celular, o seu carro do seu Deus.
Não é só a imagem que Deus condena, não. Adoração à imagem, a escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca, né, ali no lugar de Deus. A pessoa está agarrada ali com o celular, acorda, dorme do lado do celular. É Deus quem tem que estar do nosso lado. O aparelho celular é perecível, Deus não, Deus é eterno. Vamos enxergar Deus, vamos enxergar o Senhor pelos olhos da fé. Então, as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Né? Quantas pessoas fazendo macumba, feitiçaria, para acabar com o casamento de outra, acabar com a vida de fulano de tal. Não faça isso, porque a palavra de Deus diz que você tem que amar o seu semelhante e não odiá-lo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, está aí, ó, bebedeiras, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Impureza, você que só quer o pecado, você só quer saber de prostituição, de vícios. Deus nos chama nesse momento para que recebamos Ele na nossa vida, na nossa casa, que é o coração, é a casa onde Deus quer reinar, o nosso coração. Por que o mundo está indo de mal a pior? Porque os homens não querem se santificar, se separar para Deus. Mas que nós venhamos a crer e acreditar que Ele é o Salvador da nossa vida, único, suficiente, exclusivo. Deus te abençoe.